Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componentes de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 53, o objeto de conhecimento, leitura, interpretação e representação de dados de pesquisas expresso em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráfico de barras e de setores e gráficos pictóricos. Detalhamento, construção de gráficos, colunas, setores e linhas, com ou sem o uso de planilhas eletrônicas. Muito bem, vamos trabalhar na construção de gráficos. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta aí, vamos para a aula. Vamos trabalhar na construção de gráficos, certo? Então, vamos entender como construir um gráfico de setores. E para isso, eu construí uma historinha aqui de duas garotinhas. Acompanhe comigo na tela. Era uma vez, em uma tarde de muita chuva, as irmãs Manuela e Isa estavam entediadas em casa. Decidiram então brincar com um dado que encontraram em uma gaveta. Manuela, a mais velha, propôs um desafio à sua irmã mais nova. Que tal fazermos um experimento? Vamos lançar o dado 25 vezes e registrar os resultados. Assim poderemos ver quais números aparecem mais. Manuela, animada com a ideia, Isa, sempre curiosa, concordou imediatamente. Pegaram papel e caneta. Sentadas na sala de estar, as duas começaram a lançar o dado, uma após a outra, registrando cuidadosamente os resultados. Muito bem, então, tivemos aí duas irmãs, onde elas estão fazendo um experimento, que era simplesmente analisar os resultados que saíam em lançamentos de dado, de um dado. Tudo bem? Esse dado tinha 6 faces, numerados de 1 a 6, e aí elas anotavam, certo? De fato, os resultados não saíram ali bonitinho, o 1 2 vezes, depois o 2 várias vezes. Isso aí significa o quê? É que elas já organizaram, e essa organização prévia ela é conhecida como rol. E o que é o rol, professor? É organizar os dados numa ordem crescente ou decrescente. Então, essa é a primeira forma de se organizar. Outras duas formas que temos de organizar gráficos é em tabela de frequência, observando o número de vezes que cada resultado saiu, ou utilizando os gráficos. Então, nós vamos, para facilitar agora a leitura, vamos entender como construir um gráfico de setores. Mas para construir um gráfico de setores, é interessante que nós temos também uma tabela de frequência, beleza? Então, acompanhe comigo. Então, esses foram os resultados obtidos pelas duas garotinhas, certo? Então, já está organizado aqui, nós temos o resultado 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, correto? Então, qual é o passo a passo para construir o gráfico? Antes de construir o gráfico, é sempre interessante ter uma tabela de frequência. Lembrando que a gente pode ter dois tipos de frequência nesse caso. A frequência absoluta e a frequência relativa. Quem é a frequência absoluta, professor? A frequência absoluta é o número de vezes que o valor aparece lá na tabela, Então, o número de vezes que a variável aparece na tabela. E a frequência relativa é a proporção, que ela pode ser expressa tanto em número decimal quanto em porcentagem, das vezes que o valor apareceu dentro da amostra. Beleza? Então, nosso primeiro passo é a organização dos dados. Então, organize os dados em uma lista ou tabela, colocando cada valor em sua própria linha ou célula. Certifique-se de que os dados estejam em ordem. Então, se eu vou fazer uma tabela e essa tabela é interessante para facilitar minha leitura, então, quando eu for no meu primeiro passo, eu devo organizar aqui na primeira coluna, Vou botar aqui resultados. Então, é interessante que eu coloque 1, 2, 3, para facilitar o entendimento, porque não faz sentido
eu colocar, por exemplo, assim, ó. 4, 2, 3, 5, 1, 6. Isso não vai facilitar a minha leitura, certo? Então, como a ideia da tabela é organizar, facilitar a leitura, então a gente deve colocar aqui em uma ordem. Pode ser tanto crescente quanto decrescente. Então, é isso que fala ali nosso primeiro passo. Nós vamos organizar uma tabela a partir, né, desse primeiro passo, colocando os dados numa ordem. Depois, a gente vai fazer a frequência absoluta. O que consiste a frequência absoluta, professor? É contar o número de vezes que cada valor aparece, né, nos dados. Então, nesse caso, a nossa quantidade de dados é 25, porque elas jogaram o dado 25 vezes. Então, nós vamos ter que contar lá e a soma das frequências absolutas tem que dar 25. Depois, calcular a frequência relativa. Para quem não lembra, frequência relativa é calculada da seguinte forma, né? Para quem não lembra, a frequência relativa é calculada da seguinte forma. Eu vou pegar a frequência absoluta, dividir pelo número de termos. Isso aqui me dá o resultado em decimal, mas geralmente a gente trabalha em porcentagem. Eu multiplico por 100, tá bom? E aqui nós vamos ter o resultado em porcentagem. Então, para encontrar a frequência relativa de cada valor, divida a frequência absoluta desse valor pelo número total de observações, ou seja, o tamanho da amostra. Então, sempre eu vou pegar a frequência absoluta e dividir pelo total e depois multiplicar por 100. O quarto passo é a criação da tabela, certo? Então, crie uma tabela com duas colunas, uma com os valores e outras para a frequência absoluta e frequência relativa. Então, vamos observar lá nossos dados. Então, nós temos aqui quais variáveis? A 1, o número 1, o número 2, o número 3, 4, o 5 e o 6. E aqui nós vamos criar a nossa tabelinha, tá bom? Então, vamos criar aqui a nossa tabela. A nossa primeira coluna é o resultado, né? Foram os resultados observados. Então, nós tivemos o número 1, o número 2, o número 3, o 4, o 5 e o 6. Tudo bem? E aí, nós vamos ter agora as frequências. A primeira frequência que nós vamos fazer é a absoluta. O que consiste a frequência absoluta, professor? A frequência absoluta é o número de vezes que cada valor apareceu na amostra, certo? Então, vamos lá. O número 1, 2. Então, aqui vai ser igual a 2, a frequência absoluta. O número 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui vai ser igual a 7. O número 3, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ser igual a 5. O número 4, 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser igual a 4. O número 5, 1, 2. E o número 6, 1, 2... Opa, perdão, ó. Eu esqueci de contar esses 5. Então, o número 5 foram 3 vezes. Então, número 5, 3 vezes. E o número 6, 4. Muito bem. A soma tem que dar 25. Vamos ver se dá 25, ó. 7 mais 3 é 10. 4 mais 4, 8. Com 2, 20, né? Dá 10. Mais 10, 20. E 20 mais 5, 25. Professor, não entendi nada. Então, vamos somar direto, ó. 2 mais 7, 9. 9 mais 5. Conta lá. 14. 14 mais 4. 18. 18 mais 3. 21. 21 mais 4, 25. Tudo bem? Tranquilo até aí? De boa. Vamos determinar agora a frequência relativa. Como que eu faço para determinar a frequência relativa, professor? Eu vou pegar aqui a primeira frequência, que é igual a 2, e dividir pelo total, 25, e multiplicar por 100. Tudo bem? Então, ó, eu posso fazer esse produto logo aqui, ó, 2 vezes 100.
que dá 200. 200 dividido por 25 é igual a quanto? Preste atenção. É igual a 8, porque, ó, 5 vezes 8 dá 40. Opa, perdão. 5 vezes 8 é 40, né? Só fazendo o produto aqui, ó. 5 vezes 8, 40, vai 4. 2 vezes 8, 16, com 4, 20. Então, a frequência relativa aqui é 8%. Então, aqui nós temos 8%. Tudo bem? Posso dar uma dica? Quando eu tenho um número que é múltiplo de 100, eu posso dividir logo, ó. Então, por exemplo, aqui vai ficar 7 dividido por 25 vezes 100. Então, ó, eu sei quanto que é 100 dividido por 25. Dá quanto? 4, porque 4 moedas de 25 eu tenho R$1, certo? Então, 100 dividido por 25 é 4. E 7 vezes 4, 28. Então, aqui significa que é 28%. Tudo bem? E assim eu vou fazendo os demais. 5 dividido por 25 vezes 100. Então, posso dividir 100 por 25, que vai ficar 4, e 4 vezes 5, 20. E aí, eu vou terminando a tabela. Como eu observo que eu sempre vou dividir o 100 por 25, então basta multiplicar esse valor aqui por 4. Ó. Então, vai ficar 16, 12 e 16. Tudo bem? A soma aí tem que dar 100%. Então, aqui a nossa soma é 100%. Tranquilo? Então, nós temos aqui a tabela organizada, bonitinha. Entendemos como fizemos as contas para obter tanto a frequência absoluta quanto a frequência relativa. E agora nós vamos aprender a construir um gráfico de setores. Correto? Então, acompanhe comigo. Passo a passo para construir um gráfico de setores. Defina a escala do gráfico. Então, primeiro passo, eu vou definir a escala do gráfico. Escolha a escala para o gráfico. Por exemplo, você pode decidir que cada unidade no gráfico represente 10% do todo. Então, nós vamos trabalhar agora com um gráfico de setores. Para quem não lembra, o gráfico de setores é um gráfico tipo pizza. Então, nós vamos definir aqui, né, cada unidade do gráfico. Então, a gente vai ter um gráfico dessa forma. Depois, converta os dados em porcentagem ou fração do total. Multiplique cada valor por 360. Por quê? Por que 360? Porque é o ângulo correspondente ao todo. Lembra quando a gente estudou ângulo? Meia volta é 180, com mais uma volta, a volta completa é 360 graus. Então, a gente vai ter que definir o tamanho de cada setor a partir da fração, né, correspondente. Depois, usando uma régua, desenhe um círculo no papel. Você pode usar um objeto circular, como um copo ou um compasso, né, que ajuda muito, e desenhar o círculo preciso. Depois que eu tenho um círculo desenhado, eu vou dividir o setor utilizando o transferidor para medir o ângulo, certo? Então, cada ângulo do setor lá, a gente vai medir. Para cada setor no círculo. Comece com o primeiro no sentido anti-horário. Utilizando a régua, desenhe as linhas, a reta a partir do centro até o ponto em cada setor. Beleza? Então, nós vamos ter muito passo a passo para desenhar. Tudo bem? Então, vamos lá desenhar. Vamos aqui a nossa tabela, organizado, e vamos utilizar, né, a frequência absoluta. Preste atenção comigo, ó. O gráfico de setor, ele vai ter que ter uma volta completa. E a volta completa, ela corresponde a todos os dados. Então, sempre eu vou fazer essa regra de 3. O total, que nesse caso é 25, corresponde a 360 graus. Então, a frequência que eu quero, no caso, a primeira frequência é 2, equivale a x, certo?
E aí eu vou fazer o produto dos meios pelos extremos. Então, 25x é igual a 2 vezes 360. Muito bem. 2 vezes 360, eu vou pegar 700, 2 vezes 360 é 720. 720 dividido por 25, ou seja, a primeira lá, o primeiro resultado, ele vai ter 28 graus. Então, eu ia marcar aqui o centro, pego o compasso, meço 28 graus e está aqui o nosso primeiro resultado, certo? Isso eu vou fazer para cada um das frequências. Então, a segunda lá na tabela é quanto? 7. Então, 25 é o todo. Então, ele equivale a 360 graus. 7 equivale a x. Novamente, eu faço o produto dos meios pelos extremos. Então, vai ficar 25x é igual a 7 vezes 360. 7 vezes 360 graus é igual a 2.520. 2.520 dividido por 25, nós vamos ter um ângulo de 100 graus e 8 minutos. Então, é 100,8 graus. A terceira frequência é igual a 5, mas eu sempre começo comparando com o todo. Então, o total, que é 25, equivale a 360. 5 equivale a x. Faço o produto dos meios pelos extremos. 25x é igual a 5 vezes 360. 5 vezes 360 dá 1.800. Dividido por 25 dá 72 graus. Beleza? Tranquilo? O próximo vai ser, de novo, o total é 25, então equivale a 360 graus. 4 equivale a x. Faço o produto do meio pelos extremos. 4 vezes 360 dá 1.440, dividido por 25, nós vamos obter 57,6 graus. Certo? E o resultado 5, ele teve uma frequência igual a 3. 25 é o todo. Então, 25 corresponde a 360, 3 equivale a x. Faço o produto dos meios pelos extremos, então 25 vezes x é igual a 3 vezes 360. Vai dar 1.080 dividido por 25 é igual a 43,2 graus. E o 6, né, também teve 4 resultados. Faço o produto dos meios pelos extremos, 25 vezes x é igual a 4 vezes 360. Então, 1.440 dividido por 25, nós vamos ter um tamanho de 57,6 graus. E aí, agora nós vamos ver a construção, né? Observe agora que nós vamos ter aqui a construção. Olha aí. Nós vamos pegar, fazer um círculo com o compasso lá, e aí a gente vai dividir cada região com seu respectivo grau. Tudo bem? E aí, esses pontos marcados equivalem ao percentual. Tudo bem? Na verdade, corresponde ao setor de cada valor. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos a um segundo exemplo. Exemplo de número 2, diz assim, ó. As notas que os 10 alunos de uma classe tiveram na prova de biologia foram transcritas na tabela a seguir. Então, o primeiro aluno teve 9,2, o segundo 7, o terceiro 5,2, o quarto 6,3, o 5, 2,7, o sexto aluno 4,5, o sétimo aluno 8,5, o oitavo aluno 3,2, o sétimo 7,8 e o décimo, o nono, e o décimo 5,8. Observe que esses dados aí, ó, eles estão sem organização nenhuma. Quer que continue a questão. Para visualizar melhor o desempenho da turma, o professor dividiu as notas em 3 grupos descritos a seguir e construiu
um gráfico de setores. Então, qual foi o primeiro grupo? O primeiro grupo, notas maior ou igual a 6, certo? O segundo grupo foram notas entre 4 e 6. E o terceiro grupo, notas menores ou igual a 4. O gráfico que corresponde aos dados apresentados é... Então, nós temos aqui 4 gráficos de setores, e aí nós vamos, a partir daquele grupo de dados, desenhar, ver qual é o gráfico de setor mais adequado, certo? Então, eu tenho 3 grupos, então eu tenho que dividir aquelas notas em 3 grupos, certo? Então, observe aqui, o primeiro grupo, o grupo G1, as notas serão maiores do que 6. Então, quantas pessoas vão estar nesse grupo? Aqui, ó, o aluno 1, o aluno 2, o aluno 4, o aluno 7, o aluno 9, certo? Então, eu tenho 5 alunos nesse grupo. Muito bem. No grupo G2, a própria questão fala que a nota vai ter que estar entre 4 e 6. Então, quantas notas estão entre 4 e 6? Eu tenho aqui, vou circular em outra cor, o aluno 3, o aluno 5, o aluno 5 não, professor, o aluno 6, o aluno 10. Então, eu vou ter um total aqui de 3 alunos, certo? 3 alunos. E no grupo 3, nós vamos ter notas menores do que 4. Quem são as notas menores do que 4? O aluno 5 e o aluno 8. Então, nós vamos ter 2 alunos. E a partir dessas informações, nós vamos criar o gráfico de setores. Então, tá aqui, ó. Nós temos, 5 notas maiores do que 6, 3 notas maiores entre 4 e 6 e 2 notas entre, os valores menores do que 4. E aí, nós vamos definir o nosso gráfico de setor. Observe, qual é o total? O total de alunos observados é igual a 10, certo? Então, 10, ele sempre vai equivaler a 360 graus. E agora nós vamos comparar utilizando essas frequências aqui, ó, para definir o tamanho dos setores. Então, acompanhe comigo. Então, ó, 10 equivale a 360, porque é o total. E uma volta completa equivale, 360 graus. Então, 10 é igual a 360, 5 é igual a x. Faço lá o produto dos meios pelos extremos. Então, 10x é igual a 5 vezes 360. 5 vezes 360 é 1.800. Dividido por 10 dá 180 graus. Então, o primeiro grupo, ele vai ter 180 graus. Essa aqui ficou fácil de desenhar, porque 180 graus é meia volta. Podemos dizer que seria essa parte. O segundo grupo, a gente vai fazer o seguinte. 10 equivale a 360, então x equivale 3 equivale a x. Faço o produto dos meios pelos extremos. Então, 10 vezes x é igual a 3 vezes 360. 3 vezes 360 dá igual a 1.080. 1.080 dividido por 10 é igual a 108 graus. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Nós já temos o nosso primeiro grupo, que é 180 graus. E agora nós vamos ter um desenho de 108 graus. Se aqui é 90, vai ser mais ou menos bem aqui, ó. Então, aqui seria o nosso segundo grupo. E o terceiro grupo, que é o que falta, vai ser esse, certo? Qual vai ser o tamanho? Novamente, 100 é 10
é igual a 360 graus, então 2 é igual a x. Então, posso fazer o seguinte, o produto dos meios pelos extremos. 10x é igual a 2 vezes 360, dividido por 10, 720 dividido por 10, nós temos aqui 72 graus. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso gráfico de setores. O primeiro grupo está aqui, ó, equivale a metade, né? O segundo grupo é esse, aqui, deixa eu trocar a cor, que vai ter um ângulo de 108 graus. E o terceiro grupo é esse outro grupo aqui, ó, o grupo G3, que tem, né, 72 graus. Professor, dá para a gente construir o gráfico? Dá. Vamos construir aqui o gráfico utilizando alguns recursos. Então, muito bem, vamos pegar aqui o compasso, né? Vamos trazer um compasso aqui para desenhar. Está aqui a nossa tela em branco. E aí, a gente vai fixar um ponto e faz o giro. Espera aí. Vamos lá girar. Vamos girar. Isso. Tá aqui, fizemos o nosso círculo, certo? Beleza. Utilizado o compasso, a gente pega agora o transferidor para definir o tamanho dos ângulos. Então, tem aqui o nosso transferidor, ó. E aí, o que é que nós sabemos? Que, só deixar aqui do tamanho, o primeiro ângulo deu 180 graus, certo? Então, a gente vai centralizar aqui bonitinho e vamos pegar aqui 180 graus. 180 graus. Opa, passei. Tá aqui. 180 graus é meia volta. Então, eu vou marcar aqui, ó. Eu vou marcar com uma cor verde. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro ângulo, certo? Então, ele vai sair desse ponto, 0, até 180 graus. Depois, o que é que acontece? Esse ângulo aqui, o próximo ângulo, vai ser o ângulo de 72 graus, certo? Então, eu vou ter que girar aqui o meu compasso. Vou ter que girar meu transferidor. Ter que girar meu transferidor. Vou deixar ele aqui bonitinho, ó. Só para ficar legal. E aí eu vou abrir um ângulo de 72 graus. Então, 72 graus... Não, é 108 graus, né? Então, aqui é 100... 108. Passou um pouquinho. 108 graus. E aqui eu vou marcar em azul. Então, aqui é 108 graus. Como o próximo a gente já sabe que é o que está faltando, o que é que eu faço agora? Eu pego o meu transferidor e vou criar as retas, ó. A primeira reta vai do verde até o verde, certo? Depois, o meu segundo setor vai até o azul e o terceiro já estava pronto. Esse aqui, ó. Esse aqui é o meu G1. Esse aqui é o meu G2. E esse aqui é o meu G3. Tudo bem? Bem idêntico à resposta lá que está no gráfico. A resposta correta é a letra B, tá bom? Ó, 50% aqui, 180 graus, 108 graus e 72 graus. Tudo bem? Então, essa daí foi a construção de gráfico de setores. Apesar que dá um pouquinho de trabalho, mas usando o compasso e o transferidor, a gente consegue determinar os ângulos e também, né, a abertura ali de cada setor. Então, essa foi a nossa aula sobre construção de gráfico de setores. Espero que tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.